Boa noite, pessoal, tudo bem? Olá, sejam todos bem-vindos à nossa live de segunda-feira. Vamos aguardar um pouco o pessoal chegar aqui. Deixa eu ver quem está conosco. Ah, o Elcio, boa noite. Elaine Martins, sempre presente, né, Elaine? Seja bem-vinda. Bruno, Karina, Carla, boa noite, pessoal. Luiz Henrique também. O Armando Mendes, boa noite. Então, se recordem de assinar, aqueles que não são inscritos ainda no canal, né? Recordem-se de assinar o nosso canal e assinem também para receber as notificações, para saber das nossas lives, das nossas produções. Boa noite, Vladimir, Marlon, sejam todos bem-vindos. Então, vamos começar. Vejam, pessoal, na última live que eu fiz com vocês aqui no Instituto, a gente falou, exatamente, Marlon, surpresa, né? Vamos começar no horário aqui. Como eu falando, na última live que a gente fez aqui no Instituto, eu conversei com o Jefferson Bittencourt, né, que é um diretor de teatro, que tem um trabalho interessantíssimo, né, e conversamos sobre o financiamento cultural, né, então, as vias que existem para financiamento cultural. E ficou faltando a gente discutir a respeito de qual é a utilidade, né? Qual é a finalidade desse financiamento, né? A gente falou da produção, falou da prática, mas esqueceu, né? Eu acho que até temos a oportunidade de vir conversar outras vezes, saber das perspectivas diferentes a respeito do produto, né? Do produto. Então, eu pensei em hoje vir falar com vocês aqui a respeito da alta cultura, né? A expressão alta cultura, né? É algo que o professor Olavo colocou, né, numa franca circulação no espectro, em determinado grupo do espectro político, né? O valor da alta cultura, da necessidade de restaurarmos uma alta cultura, né? De trabalharmos no sentido de trazer a presença, restaurar no Brasil essa ideia de uma alta cultura. E é um conceito muito difícil, né, da gente entender, da gente utilizá-lo, né? De maneira leviana, todo mundo fala, né? Todo mundo vai dizer assim, tô em defesa da autocultura, eu tô me formando justamente para poder estar na autocultura, né? Participar da autocultura. Veja, teve um episódio interessante na eleição de prefeito da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, no caso, 4 anos atrás, com o atual senador Flávio Bolsonaro, que estava disputando, e ele foi entrevistado na Globo, né? Das entrevistas de candidatos, ele foi entrevistado, ele foi perguntado a respeito do que ele pretendia fazer com a cultura. Sabe-se que o estado do Rio de Janeiro cedia, né, tradicionalmente, a indústria cultural brasileira, né, é o chamado eixo Rio-São Paulo, né, da indústria cultural brasileira. Então, ele perguntou o que ele pretendia fazer com relação à cultura. E ele disse que, enfim, ele não disse que ia fazer alguma coisa da autocultura, ele ia voltar para a autocultura. Ele foi perguntado o que ele queria dizer com isso, então ele começou a falar sobre shows, né, sobre grandes eventos, né, a ideia de uma cultura ligada a grandes espetáculos que atraíssem muitos turistas para a cidade do Rio de Janeiro. Bom, ele não está muito familiarizado com o significado do termo, né? Ou pelo menos não estava na oportunidade. É uma confusão frequente, né? Você sabe que existe uma coisa que é superior, que seria essa alta cultura, o grau mais alto desse cultivo de uma sociedade, e você pensa que ele é atraente por si, e diante das circunstâncias que nós temos hoje em dia, dos nossos ideais compartilhados de sociedade, nosso meio de julgamento é sempre econômico, costuma ser lamentavelmente econômico, né? Então, essa alta cultura teria uma utilidade do ponto de vista econômico, de fazer com que o Rio de Janeiro fosse um endereço da alta cultura, né? Que as pessoas viessem, né, fossem para o Rio de Janeiro
em busca então, teria um retorno econômico de turistas, da produção cultural, né? Só que nós sabemos que não é bem esse o conceito, não é bem essa a finalidade da alta cultura, né? Vamos antes pensar aqui o que seria, né, a cultura. A palavra cultura, a gente pega ela de empréstimo, né, da atividade prática de cultivo, né, vem da agricultura, né, do fazer humano que produz um resultado no universo. Né? Então, a cultura está no universo dos fazeres, né, da maneira de se fazer. E a gente tem a utilização da palavra cultura, sobretudo quando ela começou a ser utilizada em oposição ou de maneira complementar à ideia de civilização. Veja, anteriormente ao uso que a gente tem largo da palavra cultura, falava-se em civilização. O valor a ser buscado era o valor da civilização. Civilização, o apreço por essa palavra, ele descende da Renascença, né? Descende da atenção que foi dada às culturas, às civilizações antigas, né? No momento da Renascença, em oposição à sociedade medieval. E essas civilizações, elas eram marcadamente urbanas, né? Elas eram civilizações, né? Dizia respeito às civitas, às cidades. Por essa razão, essa oposição ficou bem clara. O renascimento das cidades que se deu ali no final da Idade Média, início da Idade Moderna, que é justamente o período da Renascença, você tem a valorização da cidade em oposição ao campo, né, à cultura rural. Aí sim, mais ligada ao campo mesmo, à agricultura. E se falou muito em civilização, né? Ao longo de toda a modernidade se falou bastante em civilização e oposição à barbárie, assim como faziam os antigos, né? Assim como fazia o pessoal lá de Roma, da Grécia, na perspectiva do helenismo, ali final com o Alexandre o Grande, na expansão dessa civilização grega, né, para todo o Oriente, você vai ter justamente esse valor, né, desse aspecto civilizacional em oposição à barbárie. E está falando aí, né, na modernidade, no contexto do colonialismo, né, do contexto da era contemporâneo da experiência colonial, né, do encontro do homem europeu, do homem civilizado com outros povos e algumas civilizações também, outras culturas, né. Acontece que veio a Revolução Francesa, né, a França encarnou-se como essa civilização da modernidade, fez-se Novo Céu e Nova Terra, né? Você teve a inauguração do novo culto do homem, né? O iluminismo, então, cresceu bastante essa ideia da racionalidade, e essa civilização racional, né, foi sediada, sobretudo, na França. A gente escolhi aqui da narrativa a ideia da civilização americana, que seria uma coisa mais complicada para colocar como sede desse aspecto civilizacional. Mas posteriormente, né, quando depois você tem esse crescimento, essa expansão dessa nova civilização francesa, né, com Napoleão, sobretudo, Napoleão vai ali e nas guerras napoleônicas termina espalhando os ideais da Revolução Francesa para toda a Europa. Todos os países acabam tendo influência dos efeitos da Revolução. Você tem, no pós-Napoleão, um problema de ordem cultural, como a gente diz hoje em dia, né? Que é o surgimento das nacionalidades ali, sobretudo no leste, né? Desde da Alemanha, né? Que se reorganiza, né? O reino da Prússia, que foi invadido por Napoleão, quando ele se reorganiza no pós-Napoleão, ele se organiza através de uma identidade nacional. Busca-se a mesma coisa que a França tinha feito com a Revolução, assim, de levar la nation, né, a nação como esse sujeito histórico, né, tem essa tentativa de criar a nação como sujeito histórico. A mesma coisa acontece na Alemanha. Mas agora a Alemanha, a sua
esse seu componente simbólico, ele era muito mais ligado à vida rural, propriamente, do que à vida citadina. Por essa razão, a proeminência neste campo é, sobretudo, da expressão cultura, né, em oposição, né, e até como alternativa, né, à ideia de civilização. Então, a cultura teria um valor em si, né, a cultura, os costumes de determinado povo, essas diferentes nacionalidades teriam um valor em si, de maneira complementar aquilo que era compartilhado pelo homem como um todo. Vejam, quando eu falei de Revolução Francesa, dessa civilização, dessa ideia de civilização, né, que se tinha na França, é justamente algo universal, né? Você sabe que na França se escreveu na Revolução a Declaração Universal dos Direitos dos Homens, né? Então se dizia justamente que aquela nova terra seria para todos os homens, muito embora o sujeito da história fosse a própria nação francesa. Agora, o valor fundante de todas aquelas sociedades que vão aparecendo ali no leste são a busca, né, o resgate de uma trajetória histórica de um mesmo grupo populacional que reveste do aspecto de um sujeito histórico, essa tentativa de se fazer, né, uma narrativa da trajetória de um mesmo povo, e se identifica esse povo por meio da língua. É nesse contexto que acaba nascendo, né, a Alemanha moderna, e com a unificação de todos aqueles principados que haviam ali, e a mesma coisa vai acontecendo ao longo do século XIX com todas aquelas nações do leste, né? Você vai ter a Polônia, você vai ter aquele pessoal todo ali se afirmando em torno de um ideal nacional fundado numa cultura. E agora você não tem mais a ambição de universalidade da civilização, né? Uma civilização ocidental, mas você tem os valores culturais, os valores de determinada cultura, o cultivo que é feito por aquele povo especificamente, né? Isso, como vocês podem ver, já tem essa narrativa já tem um grau de relativismo, né, vamos dizer assim, né? Da compreensão de que existem valores em diferentes culturas e que as culturas, em algum grau, merecem ser respeitadas. E é justamente esse o ideal romântico, né? De que aquela cultura, só em ser cultura, o mérito de ter unido aquele povo, ter preservado um idioma, né? E a idealização que se faz dessa trajetória deste povo é justamente corporifica o ideal romântico, né? Que acaba servindo de argumento para a fundação desses estados, fundação desses países novos que vão surgindo ali, sobretudo depois até da Primeira Guerra Mundial. Você vai ter a continuidade disso daí, né? O fim dos impérios, depois o ressurgimento dos impérios, mas o ideal romântico da ligação da cultura, ele se preserva. Então, a expressão cultura está ligada a esse valor de um determinado povo. Mas quando a gente está discutindo aqui a ideia de uma alta cultura, o que é que a gente está falando, né? Se a própria expressão cultura, a princípio, não teria uma ideia de universalidade, né? A gente tem uma compreensão de tratamento de cultura em oposição à civilização, que a civilização seria essa universalidade ocidental, né? Ou outra civilização, dentro do seu contexto, ela teria esse grau de universalidade, e a cultura, algo que seria nacional, marcado de um povo, né? Mas é aí, quando a gente faz essa ideia, né, essa separação de níveis de cultura, que a gente tem justamente uma reaproximação entre os dois conceitos. A alta cultura seria justamente aquele fundamento, né, aquele aspecto da cultura que venceu o desafio dos tempos, né? Aquilo que foi considerado como um valor cultural, tempo após tempo, né? E uma referência comum para todas as pessoas. Então, a alta cultura, ela se aproximaria mais da ideia de civilização mesmo, da ideia de uma tradição,
coesa, firme, né, para você aproveitar, para entender o mundo que está à sua volta. A utilidade da cultura, ela tem a mesma utilidade de modo geral, que a gente pode discutir, da transmissão das experiências, né? Você pode ter, por meio do contato com a cultura, contato com as tradições culturais, você tem o nível de possibilidade da capacidade humana, naquilo que você consegue atingir, naquilo que foi melhor, da melhor maneira que já foi desenvolvido, e que o cidadão tem a capacidade, né, de discernir e saber o ideal a ser buscado. Esse conjunto de referências que a cultura lhe fornece. Você pode experimentar isso por meio do contato da literatura, você pode, como fazem os nossos professores aqui no Instituto, por meio da pesquisa histórica, né, você consegue saber exatamente as trajetórias, o que foi possível ser realizado, aquilo que é impossível, e também as próprias experiências estéticas. Né, as experiências estéticas lhe abrem a possibilidade, lhe comunicam sentimentos. Muito embora a gente for partir para a ideia da arte, né? Assim, o que a arte faz é justamente aproximar, né? Realizar uma comunicação, ou se a arte é um meio de expressão do próprio artista. Na verdade, nem uma coisa nem outra, né? A arte é um fazer, puramente. Né? Então, algumas vezes ele pode estar justamente realizando essa comunicação, mas o objetivo real é produzir um efeito, né? Produzir, diante das melhores técnicas, você produzir um efeito no ambiente físico. E é justamente aí que a gente tem, então, o papel da autocultura. A autocultura é o acúmulo das melhores experiências, que é desenvolvido por meio das melhores técnicas. Então, a autocultura seria, em termos de linguagem, você consegue ter um discernimento da melhor maneira de expressão e exprimir aquele sentimento, aquela realidade, aquilo que é uma experiência humana genuína, da melhor maneira possível. Da mesma maneira, o aspecto da experiência estética, né? As pinturas, as esculturas e aquilo que é feito para ser contemplado, podem exprimir com verdade, com pureza, por meio das melhores técnicas, o que há de realidade, o que há de mais profundo, pode lhe servir de referência para que você medite e reflita interiormente os mistérios da vida humana e aquilo que há de mais sublime. A música, do mesmo modo, a música bem executada, a experiência como um sentimento de elevação, todos nós podemos compartilhar isso daí. Né? E do mesmo jeito nas artes performáticas. É até interessante a gente falar das artes performáticas, depois de eu ter dito que essa autocultura ela tinha um caráter de verdade, porque se você pensa, por exemplo, no teatro, o teatro é em si uma mentira, né? O artista, ele está fingindo ser outra pessoa, está agindo como se fosse outra pessoa. Mas aí o grau de verdade que a gente deve identificar é justamente na experiência que ele está transmitindo, né? Naquilo que nos comunica o que há de genuinamente humano. Isso é uma coisa assim, veja, eu estou tentando simplificar, mas é uma coisa um tanto difícil, porque não quer dizer que o teatro que é válido é o teatro de experiências reais, ou que você não pode imaginar, por exemplo, a literatura do absurdo, né? E que ela teria, em algum grau, uma verdade para comunicar da experiência. Dá um exemplo de Kafka, né? Todo mundo conhece Metamorfose de Kafka, então, que o personagem principal se transforma no besouro. É completamente absurdo, mas você tem que imaginar que a experiência de opressão, de novidade, de susto, de surpresa, de modificações da vida, essa é a experiência genuína. Isso é algo realmente que lhe toca e lhe comunica a respeito das possibilidades do ser humano. E faz com que você possa discernir, diante do seu contexto de vida, os limites, né? Aquilo que é moralmente correto a ser feito. Né? Essa é a grande utilidade.
Essa é a grande utilidade da arte. Ela procura justamente tocar-nos nos sentimentos, tocar naquilo que a gente tem mais profundo, naquilo que nos nossos conflitos, naquilo que nos comunica, inclusive com Deus. Desse modo, essa arte, essa alta cultura, né, que seria essa produção artística que resiste à obra dos tempos, ela se diferencia daquilo que a gente chama de baixa cultura. A baixa cultura seria a ideia da cultura popular. Né? A cultura popular. Essa daí mais identificada com a nacionalidade mesmo, né? com os costumes dos povos. Essa alta cultura, vamos dizer, essa cultura de elite mesmo, essa cultura mais desenvolvida, mais apurada em nível técnico, né? Ela faz referência muitas vezes a essa cultura popular. Ela sempre que se esgota assim, o seu nível tem que se renovar, tem que fazer alguma coisa nova, ela vai buscar muitas vezes um recurso, uma ideia que esteja presente na cultura popular. A gente tem o exemplo de Villa-Lobos, né, de vários outros artistas que fizeram uso da cultura popular. Todos esses caras do século XIX, aí, todos esses grandes compositores da música, os eslavos, né, o pessoal do leste, Nescu, o próprio Chopin, esse pessoal todo, eles foram buscar realmente inspiração na cultura popular. Então, ela não é que ela não tenha um valor, mas em termos da cultura popular, ela acaba produzindo uma arte realmente honesta, mas que ela não tem tanto apuro técnico, né? Ela termina sendo um recurso interessantíssimo para a comunicação, para a pesquisa do grande artista, mas ela não tem preocupação com o apuro técnico, né? Que é diferente até de um outro conceito que a gente tem mais novo, que é justamente a cultura de massa. A cultura de massa, aí sim, ela busca justamente expandir o seu alcance, e muitas vezes, não pode ser que sempre isso acontece, mas muitas vezes, na maior parte das vezes, ela acaba reduzindo, né, seu potencial de comunicar essas experiências mais profundas, né? Para se tornar acessível ao maior número de pessoas possível. Você tem essa vamos dizer, descida de nível, né, na chamada cultura de massas. É o que a gente tem espécie de massificação. Cada vez mais é o que acontece, né? Algo para ser consumido por o maior número possível de pessoas, ele tem que ser inteligível, então ele tem que alcançar esse número de pessoas. Então, deve-se baixar o nível para ser acessível. Então, a gente tem, nesse contexto, uma preocupação muito grande que é talvez o abandono dessa produção cultural mais elevada, porque o que vai estar tendo retorno, né, o que vai ter retorno do ponto de vista econômico, se o nosso critério for justamente esse econômico, é essa cultura de massa. Né? A cultura de massa é que ela vai ter, vai trazer retorno pelo número de consumidores que é acessível. Né? E isso é preocupante. Né? Querendo ou não, essa alta cultura, ela tem que ser feita, ela tem que ser feita por uma elite. Ela é uma cultura de elite. Né? Isso não é algo em nível preconceituoso, né? Algo que a gente vai discutir aqui do ponto de vista de exclusão ou inclusão, mas a própria ideia de elite, ela é até uma ideia democrática, né? Você ser eleito, né? Elite. É uma palavra do francês, justamente significa isso, é o eleito. Né? Então, você é escolhido como representante de uma determinada categoria. Né? E quando a gente fala em elites culturais, são aqueles representantes, são aqueles que são guias de uma cultura. E é muito interessante falar da cultura, da alta cultura, sendo uma cultura de elite, e da necessidade de se formar uma elite que consiga produzir e consiga justamente aproveitar dessa alta cultura, porque a elite é justamente isso, é o guia da sociedade. Então, se você tem uma elite que seja de fato culta, que seja realmente voltada para as coisas mais altas, isso daí repercute como um todo na sociedade. Né? Isso aí repercute como um todo na sociedade, de modo que você tem expressões até da cultura popular de um nível mais elevado.
né, no nível mais profundo. E veja, de resto, esse problema é um problema mais recente, né? Porque se você for buscar lá na Idade Média, quando a gente faz um parâmetro aproximado do que seria a alta cultura, seria a arte religiosa, talvez, né? Seria a música religiosa e a arquitetura, de modo que essa alta cultura medieval, digamos assim, ela também seria comunicável aos espíritos menores, né? Você sabe que se dizia, né, o alto grau de analfabetismo que se tem na Idade Média, você tinha que as artes no igreja, elas seriam justamente o evangelho dos pequenos, né? As pessoas sabiam identificar as passagens do evangelho por meio das obras artísticas, elas tinham a sensibilidade de perceber isso. Mesmo a música também eles tocavam. E quando você pensa, inclusive, na música ou na arte profana, na poesia profana medieval, ela tem sua simplicidade, tem o aspecto de música popular. Essa erudição, essa sofisticação da arte de elite, ela vem muito tempo depois, ela vem até num certo sentido de afastamento dos salões da aristocracia, no refinamento dos gostos em oposição ao crescimento do poder econômico. Né? Então, as pessoas tinham que se sofisticar mais para ascender a esse ambiente, né, culturalmente refinado. Então, é uma discussão até mais recente, né? Na Idade Média, você tinha que essa autocultura, em algum nível, era acessível a todos. Né? Então, basicamente isso que a gente tem que buscar, né? A gente tem que se voltar para uma sofisticação, né? Para um conhecimento, de maneira que essas verdades que são guardadas nessas obras, né, que sejam acessíveis aos nossos espíritos, né? A gente tem que nos cultivar no sentido de alcançar uma acessibilidade, no sentido de perceber o que há de verdade, o que há de utilidade, o que há de beleza naquelas obras. Muito nós perdemos por não poder alcançar, por não conhecer. Existe nesse contexto de cultura a necessidade de se fazer a atividade mesmo, de fazer a atividade de cultivo do espírito, né? Seja o cultivo da língua, né? O instrumento de comunicação mais eficiente, maior grau de possibilidade de você conhecer algo que já foi dito para uma pessoa que não está presente. Então, a língua é um instrumento importantíssimo, né? Seja também de um apuro do ponto de vista estético, na percepção visual, na percepção auditiva. Então, a sofisticação dos sentidos, ela tem essa utilidade. E veja, uma coisa muito importante que se diga, né, nesse sentido, é justamente... E aí, o Alex acabou de falar aqui de saudade da alta cultura, da música trovadoresca em Parlamentos Sarracenos, mas em referência à Idade Média, você tem um aspecto importante que eu acho que nessa discussão cultural acabou se perdendo, né? Que é a finalidade do ser humano, né? Aquilo que nos faz homem, aquilo que é a nossa finalidade do espírito, né? Hoje em dia, cada vez mais, você participar desses ambientes de cultura, você ir para exposições, você ir para concertos também, você estar nesses ambientes de cultura, nesses ambientes tidos como de alta cultura, você vai ter a sensação de que há uma linguagem para iniciados ali dentro, há algo que está fechado e que somente aquelas pessoas que estão que conseguem compartilhar daquela mesma experiência em profundidade. Isso acontece mesmo, é necessário que você se cultive. Mas veja, isso daí não é o determinante para você se realizar como homem. A gente tem que evitar também o chamado eruditismo, né? A ideia de que a gente necessita disso como algo, como finalidade do que é ser humano, né?
Tem que lembrar que Deus não nos fez para que sermos pessoas cultas, não é essa a finalidade de ser, né? Você não tem que ser justamente polido, né? Não é isso que você vai levar no dia do juízo, né? Você vai fazer uma sabatina a respeito do seu conhecimento cultural. Não é bem isso que se espera. O que você tem que buscar justamente a sua realização integral como homem, né? A nossa grande ambição de ver Deus, contemplá-lo na eternidade. E não é necessário fazer nenhuma prova a respeito disso para você alcançar essa sua finalidade mais profunda. Mas a cultura, ela lhe pode dar ferramentas, né, de aproximação. Isso aí. Não quer dizer que todo mundo seja bastante culto vá conseguir, né? Na verdade, você encontra muita gente muito canalha, extremamente polido, né? Muita gente moralmente desprezível, que era cultíssima. Então, a finalidade do homem não seria propriamente essa. Mas a cultura, ela é uma ferramenta útil, sim. Uma ferramenta útil também nessa perspectiva, né, de que você, a realizar as coisas mais sublimes, se torna mais fácil, me parece, a partir das experiências que são compartilhadas pelos outros homens, né? Do conhecimento a respeito do mundo, conhecer a respeito de Deus, também se faz por meio do exercício da cultura, da formação cultural. Então, a gente deve afastar isso daí como sendo algo fundamental, como sendo algo profundamente necessário para ser homem, do mesmo modo que a gente também deve afastar a sua inutilidade, né? O fazer artístico não necessariamente deve ser algo inútil, algo frívolo, né? Também é outra cena que nós temos, né, com relação a esses ambientes de alta cultura, é a frivolidade, né? Hoje em dia tudo é arte, né? Hoje em dia qualquer coisa pode ser encarado como arte e só é um divertimento de ricos, né? Essa autocultura, se a gente transmutar para a ideia de cultura de elite, se a gente pensar na nossa perspectiva atual de elite como sendo a elite econômica, você vai ver justamente esse repertório de frivolidades, né? Na verdade, até muitas vezes de uma baixeza cultural extrema. De resto, né, a gente tem que ter a perspectiva, há uma crítica muito grande no próprio cristianismo, de que o cristianismo seria em si uma religião da baixa cultura. A Virgem fala, né, no seu cântico, de que o Deus derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Então, justamente, é uma crítica que muitas pessoas bastante cultas fazem ao cristianismo no sentido de valorizar a humildade, a pequenez, que são valores opostos, inclusive, a uma ambição de se tornar muito erudito, de se tornar muito polido, de colecionar muitos conhecimentos, né? A perspectiva de humildade seria oposta a uma perspectiva de que a cultura fosse o ideal do ser humano. De maneira que você esse contexto atual da autocultura só ser acessível aos iniciados, a atual autocultura só ser acessível aos iniciados, ela é errônea, porque dentro do valor humano, do valor de realização do que é ser humano, que é aquilo que busca justamente o cristianismo, o homem em sua plenitude, a perfeição do ser humano, ela é acessível, né? A salvação é acessível para todos os homens. Então, não poderia o ideal do ser humano ser inacessível. Então, a gente deve compreender esse conceito da autocultura como sendo justamente algo no seu nível de utilidade, de nos realizarmos como homens. E é muito rico, né? A gente tem muitíssimas experiências para serem compartilhadas, muitíssimos sentimentos que a gente consegue desenvolver e que nos ajudam a progredir, nos ajudam a nos tornar pessoas melhores, né? Nessa perspectiva. Então, as discussões práticas, né, de meio de financiamento, do exatidão desse fazer, né, o que fazer, né, o que fazer nesse ambiente da cultura, é algo posterior. A gente antes deve localizar
esse problema, localizar também a sua utilidade, para depois a gente tocar nesses outros pontos. Uma coisa que acontece aqui muito no Instituto é gente que entra em contato conosco com um sentimento razoável, né? É esperável esse sentimento, de um desejo de eu quero fazer uma obra conservadora, eu quero escrever um livro conservador, eu quero, enfim, quer ter um propósito de determinada criação artística, cultural, que seja dentro de um determinado espectro político. Veja, pessoal, não seria esse bem o objetivo do fazer artístico. Né? Muito embora a gente vá encontrar, vamos dizer assim, panfletários talentosos, né? Que essa é uma expressão muito cruel, inclusive, que o Otto Maria Capô usa com o Jorge Bernanos. Ele chama ele de panfletário talentoso. Né? Eu acho muito cruel, porque o Bernanos não, nas suas obras mais célebres, ele não era propriamente um panfletário. Na verdade, é um grande escritor. Mas a gente encontra outros que de fato eram panfletários e que conseguem fazer bons panfletos, né? Mas jamais um panfleto poderia ser uma obra-prima. E esse é justamente o argumento contra o Otto Maria Capô. O objetivo não pode ser o convencimento, né? Não pode ser a praxis, né? Você fazer para que as pessoas ajam de determinada maneira. Na verdade, você deve comunicar o espírito, né? A percepção das coisas mais profundas da existência humana, a sua experiência ante ao sofrimento do que é ser humano, né? Ou as alegrias também do que é ser humano. Esse deve ser o objetivo de qualquer estudo, qualquer obra, que vai lhe dar o verdadeiro valor. Né? Bom, de modo geral, a reflexão que eu gostaria de fazer com vocês é essa, né? De que a gente tem essas distinções de cultura, que essa autocultura seria uma cultura de elite, né? Que é necessário que ela exista, que é bom que ela exista, né? E que ela deve justamente comunicar aquilo que é mais sublime, né? E as obras que vão se prendendo, ficam registradas nessa alta cultura, seriam justamente aquelas que vencem essa experiência dos anos, né? São aquelas obras que conseguem ficar vencem a história a partir do seu valor, tem o seu valor reconhecido por várias gerações. Algo que foi comunicado nessas obras é superior porque todas as pessoas fazem referência a isso. Todas as pessoas ilustradas fazem referência a isso. Né? Existe um grande debate, um grande diálogo que se faz justamente com aquelas pessoas que estão refletindo sobre as coisas mais profundas do que é ser humano. E é difícil você identificar na cultura atual essa experiência da autocultura. Aquilo que vai vencer os séculos, né? Você pode arriscar. Né? Todos os críticos de cultura, de arte, eles vão fazer esse exercício, essa tentativa de dizer, olha, isso aqui vai ser eternizado. Né? Então, você encontra isso aí em todos. Né? Zé Geraldo Vieira, perdão, você encontra também aqui nos nossos críticos nacionais. Só citar os nacionais, né? O Zé Geraldo Vieira, Monteiro Lobato, perdão, vão fazer esse esforço no sentido de tentar identificar aquelas obras contemporâneas do seu tempo que têm um valor universal. Né? É uma grande ambição que é feita. Mas a verdade é que, no final das contas, o tempo dirá. Né? Mas é muito bom você experimentar, tentar fazer esse exercício, tentar conhecer, inclusive, as coisas que estão sendo feitas e tentar aproveitar, né, tentar identificar nessas coisas aquilo que teria um valor humano profundo. É necessário que se faça, é necessário que se debruce sobre isso, que as pessoas... É necessário que se faça a arte, né, que se faça, tenha o desenvolvimento cultural, e é necessário que a gente se forme no sentido de poder aproveitar, de poder perceber a importância dessas coisas. Tá bem, pessoal? Deixa eu ver aqui algumas perguntas aqui de vocês, para a gente discutir mais esse assunto, saber das reflexões de vocês sobre esse tema. Adriano Rui, desculpa a minha ignorância, mas o que seria realmente cultura? A palavra cultura vem do cultivo, né? E ela é tomada de empréstimo, então, do cultivo, né, do cultivo rural, da agricultura, da atividade laboral, como atividade do espírito.
de alguma maneira as coisas se relacionam de uma maneira bem profunda, né? Porque você tem que os produtos da cultura, que os produtos o que a gente chama de arte, né? São produtos do fazer, né? São criações, são modificações do universo externo ao indivíduo a partir do seu trabalho, a partir de coisas que ele realiza, né? De algum modo é uma participação na atividade criadora de Deus, né? Você realizar coisas, aumentar, criar novos seres no universo, né? É isso que faz o artista. Você cria novas existências. Claro, diferentemente de Deus, não do nada, mas das coisas que já estão dadas pela criação. E então você dá vida, né? Você do mesmo jeito que você planta, né? Cultiva uma terra, você também realiza coisas no ambiente do espírito da gente, por meio do fazer artístico. Então você produz novas realidades, né? Então é uma palavra tomada de empréstimo. O conceito mais aproximado seria esse mesmo, Adriano. Em oposição também, isso aí é tomado muitas vezes em oposição, no sentido antropológico, à ideia de civilização, como eu falei no começo. Ou ao menos como alternativa, mais que oposição, mas como alternativa à ideia de civilização. Civilização teria um contexto maior, talvez até numa discussão sociológica, numa ideia de dominação, de superioridade, e cultura teria um valor em si, por ser algo que foi cultivado por determinado povo, né? Confere identidade a determinado povo. Mas quando a gente está falando de alta cultura, então aí já é um conceito que ele vai para algo mais universal, que aí se aproximaria, inclusive, da ideia original de civilização. Luiz Henrique pergunta: teria como o Brasil moderno voltar a ter cultura? Olha, diante disso que eu falei aqui, né? Cultura, em algum nível, sempre tivemos, né? Sempre tivemos. Algo está sendo cultivado, né? Em termos de valor cultural, né? De alta cultura, é de se pensar nos esforços que devem ser feitos, né? Mas tá, a gente falou na última live sobre financiamento cultural, né? Sobre a possibilidade do Estado tentar, e até em nível de responsabilidade, é uma discussão boa de ser feita, né? Quando chega um liberal aqui em Campina Grande, esse pessoal que vem de São Paulo, em geral, quando eu vou tomar uma cerveja com eles, a minha discussão vai por esse ponto, muitas vezes vai por esse ponto. Mas o esforço com relação ao cultivo, à cultura, é um esforço mais pessoal até do que nacional, né? A gente pensar em contexto nacional, aí sim, está falando de nação, que nação está corporificada por meio do Estado, na nossa compreensão política, então a gente tem que pensar numa solução nacional, mas o que é importante mesmo que se faça é esse cultivo pessoal. A alta cultura eternizada, não aquilo que está sendo desenvolvido atualmente, que é mais difícil, como eu expliquei, mas aquilo que já está nos cânones, né? Aquilo ali é acessível a qualquer pessoa, né? Isso aí você pode entrar nesse grande debate, né? Começar a estudar, se debruçar sobre as grandes obras, sobre as grandes realizações do espírito humano, tentar entendê-las e, às vezes, você tentar reproduzi-las, né? Você tentar justamente entrar nesse debate, contribuindo, dando a sua contribuição, né? Fazendo algo também. Bom, basicamente é isso. Com relação ao Brasil como Estado, né? A gente pensar numa política pública para a cultura, é difícil, né? Por exemplo, aqui no Instituto a gente teve logo no começo, de 2016, eu acho, a gente teve um grupo de estudos que estudou a obra de Ariano Suassuna, que é um autor aqui, paraibano, né, por muito tempo em Recife, nasceu aqui em João Pessoa. E tem um aspecto interessante sobre essa ideia da presença do Estado na cultura, na obra de Ariano, porque Ariano é um sujeito muito inventivo, né? Todo mundo sabe das suas histórias, né, seus causos que ele conta, todo mundo aqui assistiu Auto a Compadecida, né? Mas tem um problema, me parece, né? Estou fazendo julgamento aqui, mas me parece que tem um problema na biografia de Ariano. Ele se envolveu demais com política, né?
Depois que ele foi ser secretário de cultura lá de Arraiz, ele passou 10 anos para escrever um livro, né? Quando escreveu um livro era um camalhaço, e é um livro bem discutível, assim, em termos do seu valor, né? Não sei se vai entrar no cânone, né? Realmente, esse juízo é preciso ser feito, né, da obra de Ariano. Tem coisas bem interessantes, né, a sua proposta do armorial, a sua noção de estética, são coisas interessantes, né, a proposta que ele faz no sentido antropológico da cultura do Nordeste, da continuidade da cultura medieval portuguesa, isso é interessantíssimo. Com a presença dos sarracenos, com a presença dos mouros, com a presença de tudo isso, isso é uma coisa interessantíssima. Mas como produto cultural, sua obra mesmo, que ele traga como resultado, como experiência, você tem a presença muito forte da política, né? E talvez isso daí seja algo que limite o proveito que se pode tirar daquela obra, né? Tito Rodrigues, a cultura popular, então, seria semente para a alta cultura? É recurso, seria um recurso para a alta cultura, muitas vezes, né? E até a autocultura se comunica, né? Isso a gente está segmentando em nível de análise, mas é, a cultura, na ideia das realizações materiais desse âmbito, né, elas podem ser justamente algo mais sofisticado, algo mais apurado, mas que começa na coisa mais simples, na expressão mais pura. Muitas vezes você vai buscar justamente nessa expressão mais pura um valor para a renovação daquilo que é mais erudito. Então e tem outra coisa também, em ambientes, como eu falei com relação à cultura de elite, se a elite se sofistica, se ela vai numa direção mais apurada, naturalmente isso daí se comunica com todo o âmbito da sociedade, né? E você vai ter uma produção de música, no exemplo da música, né? Música popular de melhor qualidade. Em 1950, Luiz Gonzaga vai se apresentar em Campina Grande. Campina Grande tem, naquela época, muitas casas tinham piano, né? As pessoas todas tocavam piano, aprendiam Chopin, né? Mas na música popular iam lá ver o show do Luiz Gonzaga, né? Então, é interessante isso, né? Que as pessoas têm uma formação para apreciação da música erudita e tem uma expressão na música popular, né? Então, quando você toma a música popular como sendo algo muito erudito, o resultado, você sobe de patamar, começa a tratar a cultura popular como sendo uma coisa muito erudita, muito sofisticada, então você abaixa muito o seu critério. Então, quando você toma Luiz Gonzaga como sendo arte erudita, né? E costumeiramente isso acontece, né, nas discussões de hoje em dia, né, que toda cultura tem valor, que não é possível fazer um julgamento, todo julgamento de valor seja preconceituoso, então você pega algumas expressões melhores da cultura popular e transforma ela em cultura erudita, você tem um rebaixamento até do contexto cultural, né? Ninguém mais ouve, né? Luiz Gonzaga, os mais velhos, as pessoas mais polidas, né, vão estar escutando Luiz Gonzaga, mas aí você vai ter música popular no mesmo âmbito, né, da mesma cultura, vamos dizer assim, no nível bem inferior, porque você já criou levantou o patamar levantou algo que não estava naquele patamar para o ideal. Sempre deve haver o ideal, né? Sempre deve haver o ideal, e que quanto mais alto ele for, mais você puxa, vamos dizer assim, todo o edifício da cultura para algo mais superior. Aqui em Campina Grande também tem outra experiência interessante, fizeram um museu de arte popular, né? Quando eu vi aquilo, eu fiquei, poxa vida, então quer dizer que nós nos rebaixamos tanto que é necessário você colocar a arte popular, né, a música, as expressões de cerâmica, né, as bonequinhas de pano, é necessário você colocar isso aí no museu, porque a cultura popular já se rebaixou, que aquilo ali é um ideal, né? Simbolicamente, aí foi isso que aconteceu, né? Você coloca aquelas expressões como sendo o auge, né, o mais sofisticado, e você tem naquilo que você encontra pelas ruas algo bem mais baixo em termos de valor. Adriano Rui está dizendo, mas a elite brasileira é acéfala. Esse é o problema, né? Nossa elite não é culta, né? Não se cultiva. É interessante, tem um texto, foi publicado na revista Permanência, vou ficar devendo para vocês o nome do autor, mas era um crítico de música,
O texto é de 60, por aí. E é muito interessante que ele vai falar a respeito da apresentação. Da apresentação. O nome do texto chama... Talvez você encontre aí na internet. Bach e a Alegria do Rio. Ele conta uma coisa interessante. No Conservatório Nacional, me parece que iria ter as apresentações de Bach, né? Bach, uma música muito muito alegre, muito festiva. Ele fazia justamente essa referência de Bach como sendo muito conveniente para a cidade do Rio de Janeiro pela sua alegria. Ele falava que haviam mais de 3 mil assinantes desse teatro no Rio de Janeiro. Então, pessoas que pagavam e que era um público consumidor, era uma elite de verdade, né? Que pagava e consumia aquelas obras ali, que estava interessado naquela música, né? Que comunicava aqueles valores. Então, você tinha isso daí. Né? Você tinha isso daí, em algum tempo você teve isso aqui no Brasil. Meu amigo o Rafael Nogueira sempre me recorda de que o Rio de Janeiro é a cidade dos pianos, né? Conhecido como a cidade dos pianos. Então já teve produção cultural nesse nível, e você já teve gente que consumia, né? Gente que conseguia estar nesse debate. Né? Infelizmente, a gente teve uma decadência cultural, e a decadência cultural começou nas elites. Né? Como eu falei aqui, o Alex já falou aqui dos Sarracenos. O Alex fala aqui do Roger Scruton. O belo está morrendo, o belo nos torna humanos. É justamente esse o valor, né? A gente comunicar essas experiências, e é muito útil. Veja, não é estritamente necessário. Tem pessoas que conseguem, pessoas muito simples, que conseguem desenvolver um grau de sutileza, de elevação espiritual mesmo. Mas em termos sociais, em termos de uma comunidade, é muito útil. É muito útil que você tenha uma cultura que seja superior, né? Que você tenha um ambiente, né? O Roger Scruton, ele gosta muito dessa parte da arquitetura, né? Tem um livro dele, A Estética da Arquitetura, que o ambiente é algo que lhe condiciona. Né? Então, você se sente bem em alguns ambientes e você se sente péssimo em outros, né? Tem bairros, tem cidades que você dá a sensação de você, a vontade de sair correndo. Né? E as cidades brasileiras estão muito feias, né? Nossas cidades são muito feias. Então, há uma utilidade para o espírito na realidade cultural, né? na boa música. Né? Imagina, um paredão de som. Né? Estou falando das coisas mais baixas, né? Uma cidade horrível, né? Essas casinhas que estão se construindo hoje em dia, essas caixinhas de fósforo, né? Quadradinhas, aquele monte de cara quadradinho por cima. É uma coisa muito esquisita, né? E aquilo não lhe faz bem espiritualmente. Né? Claro, tem espíritos excepcionais, mas para o grosso da população, para os pobres mortais, você vai ter justamente algo que lhe afasta da genuína experiência humana, daquilo que lhe afasta da racionalidade. Né? Então, é algo que é muito útil, a cultura é algo que é muito útil, né? Que deve ser buscado nesse nível. Cristina Martins está refletindo aqui. A arte tem que ser elaborada e bela, transcendente, provocar emoções que venham da alma. Isso é verdadeira arte, exatamente. Tem outra discussão para ser feita aí sobre a questão da beleza, da moralidade, mas a gente deixa para outra oportunidade. Mas é uma reflexão muito interessante, né? Há uma proximidade, né? Deus é sumamente verdadeiro, bom e belo, né? Então, de alguma maneira, nesse ideal da verdade, da bondade, da beleza, existe o ideal de realização humana, né? William Gondim fala: lembrei do que disse o professor Guilherme Freire, a beleza pode estar numa mesa bem posta, numa casa adornada com amor. Exatamente. Exatamente. Essa experiência da beleza, o ideal é que ela seja cotidiana. Existe a grande beleza, né? A beleza que é feita pelo artista de gosto muitíssimo apurado, de técnica muito apurada. Existe a pequena beleza, né? Que nós podemos fazer diariamente. Né? Em algum nível, sermos artistas do nosso cotidiano, em algum nível, a gente participar dessa ação criadora de Deus, transformando, né, nosso cotidiano e nosso entorno em lugares mais agradáveis. Né?
Cristina Martins, o que fazer? A criança, o jovem, tem que ser provocado aí. Eu, quando criança, descobri que era capaz de escrever, compor poemas, até músicas, através de um centro festival de educação. É, essas experiências são boas, né? Aqui em Campina Grande a gente tem uma sorte, assim, às vezes tem coisa boa, né, para se ver por aqui, né? Às vezes aparecem umas coisas boazinhas no teatro, né? Tem um festival de música muito bom aqui que a universidade realiza, né? E a gente e isso é bom, né? Isso é bom para educar a juventude, né? Para inspirar as possibilidades. Edmilson, Roberto, meu querido, está dizendo aqui. Esse é o liminar do feitio artístico. Deixar o artista para, para trás suas opiniões e imprimir na obra um valor superior que se manifesta na realidade, com sua linguagem particular dentro da tua tradição. Claro. O artista não tem como perder sua linguagem particular. Isso é o que sua identidade, né? Aquilo que marca ali na sua obra. Mas ele é o filtro, né? Desse ideal, como Edmilson bem colocou aqui. Né? É o filtro desse ideal de reverberar essa tradição, de você refletir essa cultura. E o que é interessante, para quem não conhece, Edmilson é um artista, né? Do cinema aqui em Campina Grande, e você tem a ideia a possibilidade de fazer esse grande diálogo, né? De você perceber as grandes obras e tentar refletir, imitá-las, né? Você tem como ter uma aproximação nos efeitos. Se existe o Olavo Carvalho criou, isso mesmo. Levi Strauss, cultura, a partir do que um passa a interferir nas alianças de casamento. Cássio. Edmilson. Danilo, em tempo, comente, por favor, sobre os níveis de linguagem dentro da compreensão artística. Edmilson, a arte... existe uma confusão do fazer artístico com linguagem, né? Que o artista está querendo exprimir alguma coisa. Isso é uma questão bem mais difícil, né? O fazer artístico, né, tem como objetivo a obra, a criação da obra. Se o artista está querendo... Em algum nível existe uma comunicação, claro. Tudo que é humano, você tem como eu falei, a identidade, né, o efeito daquele... a expressão daquele espírito, né, que concebeu. Mas o objetivo não é linguagem, né? A gente tem que, quando vai ver uma obra de arte, qualquer que seja, a gente não deve estar buscando o que o artista quis dizer com isso. Eu acho que isso é uma pergunta que a gente se faz muito por causa da arte contemporânea, né? Esquecer mais o artista, ver a obra, o que essa obra significa, o que ela me causa, mais nesse nível, né? A arte não é uma forma diferente de dizer as coisas, mas ela é uma criação de algo no universo real. Como eu disse, uma participação, é uma forma bonita de se dizer, né? Uma participação na atividade criadora de Deus. Então, é mais interessante que você se debruce sobre a obra em si, né? O que essa obra significa, simbolicamente, né? Qual é o valor que ela tem. Não quer dizer que todo artista está querendo dizer alguma coisa por meio dessa obra. Inclusive, essa é uma compreensão que ela foi crescendo mais a partir dessas ideias assim do século XIX, do romantismo, né? O pessoal começou a assinar muitas obras, né? Havia a necessidade, né? Não que não se assinasse antes, mas que o objetivo fundamental... Tem muitas obras que não tem assinatura, se você pensar, por exemplo, nas pinturas, né? De um período anterior a isso. Você tem que ir num trabalho de identificação de quem é aquele autor, etc., aquele pintor. Depois de um tempo, isso aí se torna mais simples, porque as pessoas realmente registram a sua autoria. E há uma preocupação hoje, né, de você tentar dizer alguma coisa por meio da obra. A preocupação fundamental do artista deve ser realizar aquilo, né? Não é tentar informar as pessoas. Não sei se eu me fiz entender. É um assunto muito bom, Edmilson. Depois a gente conversa só sobre esse tema. Edmilson fala aqui novamente: percebo que o brasileiro tem problemas de compreender a arte devido a um equívoco básico de compreensão linguística. Tem isso, né? Tem a limitação, de resto, a língua é o meio mais eficiente para a comunicação, né? Então, mesmo que o cara consiga perceber, vamos dizer que a arte assim, ainda assim foi eficiente, né? Você
percebeu coisas, expandiu as realidades por meio a sua compreensão da realidade por meio daquela obra, você não consegue externá-la, né? É uma dificuldade, inclusive, você externar a impressão artística, né? Os críticos que o digam, né? É uma dificuldade você conseguir dizer, né? E para você externar, você precisa justamente de uma compreensão da linguagem. Alex fala aqui, a cultura no Brasil foi uma ferramenta para a política esquerda fazer militância. O FRJ, a USP, a Unicamp viraram só isso, exatamente, né? A instrumentalização da cultura. Esse é o perigo, e esse é o medo que o pessoal faça também, né? Vou fazer uma obra conservadora, vou fazer um negócio... Tá entendendo? Eu até citei aqui na conversa com o Jefferson, eu citei o Brasileirinhos, né? Curiosamente, tem uma performance ali da Marina Abramovic, né? Quando ele fala de confiança, né? É bem interessante porque aquela performance dela, ela externa justamente isso, né? É uma figura que ninguém gosta, né? Mas que a obra que ela realizou, essa sim, é uma expressão interessante daquilo que o Gatão estava dizendo na sua narrativa, né? Olha aqui o seu Ruac também é de uma pessoa. Nanda Komurasamy, show de bola. Realmente é um livro muito bom. Edmilson, geralmente se usa da compreensão do discurso racional como parâmetro de compreensão de uma obra de arte, quando a obra deve ser compreendida a partir da compreensão poética do discurso. Mas essa ideia do discurso do artista, veja, como eu falei, né, tem obras que é difícil você dizer o que estava o artista quis dizer alguma coisa, né? Essa é a visão da arte como expressão do espírito, né? O artista queria dizer alguma coisa, tem alguma informação pessoal nas obras de Aleijadinho, ele estava repercutindo vá lá, né, no espírito do tempo, ele realizou uma encomenda da determinada escultura e queria externar, né, sei lá, na arquitetura, um formato de uma igreja, você vai ter justamente essa ideia de nível de discurso, né? Eu acho que é procurar pelo ovo, né? Muitas vezes o pessoal se desgasta na universidade, assim, tentando identificar o que o artista quis dizer. Imagine, na arquitetura isso deve ser uma dificuldade, né? Olha aqui que figura bonita o Alex fez. A cultura popular é o solo, a outra cultura é o jardim. É mais ou menos isso aí mesmo. Existem belíssimas composições populares de alta cultura. Existe um nível que está ali no meio do caminho. Você pega, por exemplo, o Ernesto Nazaré, né? Era um compositor popular brasileiro, né? Tocava para o povo mesmo, né? Mas que tem uma pura na sua execução, né? Nas suas composições, muito bom, né? Então você vê que está ali no meio do caminho. Paulo Henrique de Mel, repartindo conosco o seu conhecimento aqui, né, a respeito da experiência do Rio de Janeiro. Tomamos um exemplo do sul dos Estados Unidos, que tinha o blues. O Alex está falando aqui, tomemos como exemplo o sul dos Estados Unidos, que tinha o blues e o soul. Você tinha uma cultura média maravilhosa, uma alta cultura muito boa, incorporava a partir disso, né? Realmente, na música a gente consegue ver isso, né? Eu dei o exemplo aqui do como é o nome dele? Luiz Gonzaga, mas exatamente isso, né? Os caras estudavam uma coisa mais superior, de alguma maneira aquilo era transmitido, e você tinha na cultura popular um negócio uma expressão muito interessante, né? Cultura popular é uma cultura de divertimento, né? A cultura de massa é uma cultura de divertimento, vamos dizer assim, levado ao extremo, né? Então você vai ter um rebaixamento até desse entretenimento. Você tem que ter uma simplificação para que seja acessível a pessoas ao maior número possível de pessoas. Então é um perigo a cultura de massa. Você vê o que o Vargas Llosa fala sobre isso, né? Embora seja liberal, né? Preocupações econômicas, né? Mas ele vai falar da cultura do espetáculo de uma maneira muito triste, né? Muito pesarosa.
O belo deve ser objetivo, verdade. Tá. O Adis, o problema é que tratam a elite como sendo unicamente elite econômica, a elite musical vem da classe média há décadas. Exatamente, né? A gente fala de elite, a gente tem que ver isso direitinho, né? Todo grupo humano tem uma elite. Você pensa assim, o pessoal que está fazendo a revolução, né? A revolução tem a sua elite, a vanguarda, né? Então, todo lugar tem elite. Né? Você tem as pessoas que representam aquele grupo social da maneira excelente, em grau de excelência. Então, você tem um prostíbulo, você tem elite. Né? Em qualquer lugar você tem elite. Né? Claro que em lugares negativos a palavra se torna realmente, você tem deve se considerar a elite disso daí como sendo uma coisa realmente muito péssima. Né? A elite do ruim é o péssimo. Né? Mas em todo lugar você tem elite. Então, quando a gente fala em elite cultural, vamos tratar aqui a ideia do Brasil como cultura, né? O nosso local onde a gente vive, né? Nosso grupo que a gente compartilha experiências, né? Convívio, há uma elite, né? Então essa alta cultura seria justamente aquele aspecto que a produção dessa alta cultura é feita por essa elite, comunicando com a elite que a antecedeu, né? Com as elites passadas, né? Seria mais ou menos isso. E a gente tem que cortar também essa ideia da elite como sendo elite econômica. Tem um problema sério na elite econômica que eu sinto, ela às vezes é variável, né? Principalmente em grupos menores, né? Você tem que as pessoas volta e meia tem os revés da vida, né? A roda da fortuna vai passando e você não tem como muitas dessas elites elas se substituem com certa facilidade, ela não tem tempo de incorporar uma tradição, né? Tá, boa noite, país de analfabetos funcionais. O José Loureiro fala aqui, no país de analfabetos funcionais desiguais, como valorizar a alta cultura sem apagar a cultura tradicional popular? Esse é o ponto. Se você... A sua pergunta, né? Valorizar a alta cultura em nível pessoal, você começa a ver com outros olhos a cultura popular, tá certo? Se você está falando valorizar a alta cultura como política de governo, é uma discussão que a gente tem que ver mais para frente, mas nisso que eu estou colocando aqui, em termos de nível pessoal, né? Valorizar a alta cultura, cultivar-se, né? Você vai ter uma percepção da cultura popular em outro nível. Depois, pelo trabalho do Elomar, né? Você tem vários artistas de cultura popular que você acaba percebendo traços, né? E até podendo classificar diante das conjunturas hoje em dia como alta cultura. Você consegue, né, dizer assim, ou então fazer aquilo que eu estava dizendo, né? Supor que esse trabalho daí vai resistir ao julgamento dos séculos, né? Você vai dizer que isso aqui, ó, isso aqui me parece que realmente seja bom e me parece que vai resistir a esse juízo. Ótimo. Muito obrigado, Silêncio. Eu me referi de fato a esse artigo, Hitcher, Alegria do Rio, Antônio Hernandes, publicado no número 266 da revista Permanência. Muito obrigado, foi justamente esse artigo. Tá. Marcelene fala, eu vim de uma família humilde, não tínhamos bem materiais, mas tínhamos cultura, uma biblioteca cheia de livros, artes como pintura, escultura, músicas com letras dignas, poesia, etc. É interessante, Marcelene, que você está falando. Uma das coisas mais importantes, né? O pessoal às vezes vem falar conosco, também preocupado com seus filhos a respeito da formação, de métodos de ensino. Uma das coisas mais importantes que você não pode perder de vista é aquilo que o rapaz falou ali do Guilherme Freire. Essa experiência do belo, ela edifica. Então, tornar a sua casa um lugar onde você tem essa presença do belo, ter com contato com a cultura por meio de livros, etc. Ser somente o arranjo dessa pequena beleza, isso é uma coisa muito boa. É uma coisa muito boa para a formação. Né? Então, bacana a sua experiência, exatamente isso. O José Loureiro pergunta: a cultura é diversa, é bela, é abstrata, mas a alta cultura é excludente, de difícil acesso. Não é de difícil acesso. Veja, ela exige de você, certo? Tem coisas que para que você possa aproveitá-la em maior grau, né? Entender realmente do que se trata, você tem que se cultivar.
né? Tem esse aspecto também. A formação cultural é importante. Existe uma formação para apreciação estética, né? É necessário isso daí, que você consiga perceber as coisas. É interessante isso daí porque a respeito das cores, por exemplo, tem cores que a gente não identifica à primeira vista porque a gente não tem um nome para elas. Se alguém nos fala um nome e a gente começa a ver, conseguir reconhecer naquela cor nomes, associar a cor ao nome, né, a partir de informação que a gente recebeu, criancinha, né? A partir de informação que a gente recebeu, você consegue diferenciar uma cor da outra e consegue perceber a variação das cores. Se você tem um mesmo nome para chamar cores diferentes, você não vai perceber a diferença. Então, você vai ver as duas cores, mas você não vai perceber a diferença. Você vai dizer, tem alguma coisa aí, mas eu não estou sabendo dizer chamar pelo nome, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. Para você perceber as coisas é importante também, você está tendo contato, você está se cultivando, né? Mas em algum nível, essa autocultura, ela consegue comunicar, né? Ela não é inacessível. Em qualquer nível, né? O contato com ela deve trazer alguma coisa de bom. A Marcelene falou aqui, meu pai tem até o 4º ano primário, época que fazia o admissional para poder cursar o ginásio. Veja, é a mesma experiência que eu tenho com meu avô, ele também tem até a 4ª série, né? E um dos maiores amigos dele é um reitor da universidade. Ele conversa de igual para igual, ele conversava muito bem, eu me recordo, né? Quando o amigo visitava, e ele é uma pessoa muito articulada, fala de tudo, né? Ao menos falava, o vovô tá meio baqueado. Mas é interessante isso, como no passado, essa questão da escolaridade, você na 4ª série, muita coisa já era acessível a você, né? Muita coisa já era acessível. O fala, o canto oficial da Igreja Católica, canto gregoriano, eis uma arte de autocultura que transcende a alma e nos leva a enxergar um pouco mais a beleza de Deus, causa sensações maravilhosas e converte. É justamente a origem da música, né? O canto gregoriano. Da música, das notações que nós temos hoje em dia, né? Olha, meu querido Jefferson, boa noite, Jefferson. Um abraço. Novamente, a Silêncio de Solicitude está aqui me ajudando. O Elomar, que a quem ele se referiu, é o cantor e compositor baiano Elomar Figueira de Melo, um dos grandes nomes da arte do Brasil. Por favor, procurem, né? Procurem suas obras, realmente é excelente, excelente, excelente. A Cristina fala que a formação cultural é importante, mas carece de um mínimo de vocação. Na verdade, vocação para ser um todos nós temos, né? E você tem que... É isso que eu falei, é uma ferramenta muito importante, né? A cultura. Né? Não estou falando com relação a você ao fazer artista cultural, que aí você realmente precisa de ser chamado, né? Uma vocação. É bom que você tenha algum tipo de talento, né? Você identifique esse talento, desperte e se desenvolva. Mas o que é importante é que participar dessa conversa, Cristina, participar desse diálogo, né, com esses autores, perceber as suas preocupações, é uma coisa que é útil para todos nós, tá bom? E o Paulo fala aqui, dele também fazem parte as narrativas próprias das origens, biografia da sociedade, que diz que ela... ele está falando de um livro aqui, perdão, Paulo, só viu o outro comentário. No livro Cultura Geral, de Dietrich Schwanitz, tudo o que se deve saber, sintetiza a cultura como patrimônio comum de histórias que mantêm unida a sociedade. Ok? Então é a recomendação. Muito obrigado, eu vou procurar lê-lo. Bom, pessoal, é isso então. Eu agradeço a todos vocês aqui por estar conosco, né, nessa live. Né? Voltamos falando de cultura em outra oportunidade. Agradeço então a atenção. Uma boa noite para vocês, uma ótima semana. Até mais, viu? Tchau.